Elas são mortais e vão te surpreender com a maneira que evoluem para se alimentarem. Seus galhos crescem estrategicamente para facilitar a captura da presa. Além disso, possuem enzimas que dissolvem seu alimento muito fácil. Aqui eu apresento 10 plantas que se alimentam de animais. E a nossa primeira planta é a cobra lily. Como outras plantas carnívoras, ela cresce em locais com poucos nutrientes no solo. Seu nome é derivado de sua aparência de cobra, e as semelhanças não param por aí. Assim como uma cobra, ela prefere sua comida viva. Os insetos são atraídos pelas cores vivas da planta e pelo néctar doce no exterior da língua. Os insetos acabam entrando no interior da planta e são iludidos pela intensa luminosidade e pela estrutura da planta. Eles acabam morrendo e servindo de alimento para a planta. Utriculária. Essa planta aquática não tem raízes, mas possui uma flor e um caule rígido. São mais de 200 espécies de utriculárias, mas essa tem um mecanismo muito interessante de armadilha. Ela possui umas bolhas que sugam sua presa. Basta um pequeno animal chegar perto e ele já será sugado para a morte. Planta roda d'água. Outra planta aquática bem interessante. Ela possui pequenas armadilhas que são capazes de comer pequenos seres aquáticos. Ela possui cerca de 15 centímetros e suas armadilhas são verdadeiras bocas famintas, prontas para capturar e devorar sua presa. Triphyophyllum. Essa planta é muito interessante e atualmente só é encontrada em 3 países da África: Costa do Marfim, Serra Leoa e Libéria. Ela é considerada a maior planta carnívora do mundo, mas tem um detalhe: ela só é carnívora em uma fase da vida. Na primeira fase, a planta coloca folhas normais. Na segunda fase, vem o surgimento das flores e junto com elas as folhas carnívoras que ficam na vertical. Quando o inseto fica preso nessas folhas, as glândulas digestivas entram em ação, devorando a presa. Após o período de floração, essa planta deixa de ser carnívora e vira uma trepadeira que pode chegar a 70 metros de comprimento. Drosera capensis. Coitado do animal que pousar nessa planta, vai ter uma morte horrível e duradoura. Isso mesmo, essa planta de origem africana possui diversas folhas que medem mais de 3 centímetros de comprimento e possuem diversas sementes que atraem insetos. Os coitados ficam grudados na folha. Depois de enrolar sua presa, a planta começa a se alimentar. Esse processo leva cerca de 30 minutos. Sarracenia. Originária da América do Norte, elas crescem em regiões pantanosas e gostam do sol o dia todo. Suas folhas em formato de cone secretam um suco doce que atrai insetos para dentro de sua armadilha. Elas são cobertas de pelo que só permite que os insetos se movam apenas em uma direção, para a morte. A presa simplesmente se dissolve no líquido cheio de enzimas digestivas, alimentando a planta com seus nutrientes. Bromelia broquinea. Como muitas outras plantas nessa lista, a broquinha libera um cheiro doce e irresistível para os insetos. Quando chegam perto, a coloração ultravioleta das folhas confunde os insetos que acabam caindo em um tanque de água e morrem afogados. O líquido é muito ácido e tem bactérias de decomposição. A planta então absorve esses nutrientes que estão na água do tanque na roseta central. Pinguículas. Outra planta com super cola nas folhas. O inseto que pousar aqui já era. Vai ficar colado até a morte. A armadilha dessa planta é muito parecida com a drosera. Depois de grudar o seu alimento em suas folhas, são liberadas enzimas digestivas que devoram sua presa. Dioneia. Essa planta talvez seja a planta carnívora mais conhecida em todo o mundo, justamente por ela ser inspiração de vários personagens de filmes. Também é conhecida como Vênus papa-mosca, porque ela adora devorar pequenos insetos, como mosquitos e moscas. Mas não é só isso. Qualquer animal que ficar preso certamente vai ser devorado. Ela produz um néctar que atrai os insetos, e ao tocar nas folhas, a presa é percebida nos pelos sensoriais. A armadilha é fechada rapidamente, formando uma jaula para o animal. Nepenthes.
Outra planta carnívora tradicional e muito conhecida no mundo possui um formato de jarro com uma folha que funciona como uma tampa para não encharcar e comprometer a armadilha da planta. Essa tampa também tem a função de atrair a presa, mostrando uma coloração vibrante e soltando um odor convidativo para a morte. Quando o animal sobe nas paredes da Nepenthes, a chance dele cair é muito grande, porque ela tem paredes escorregadias. E uma vez dentro do vaso, é quase impossível de sair, pois dentro existem pelos virados para baixo, que praticamente não deixam a presa sair e morrem afogados no líquido digestivo. E dependendo do tamanho da Nepenthes, até mesmo ratos e sapos podem cair nessa armadilha da morte. Muito interessante essas plantas carnívoras, hein? E temos muito mais. No mundo são conhecidas mais de 500 espécies. E só no Brasil temos mais de 80. E como curiosidade, recentemente, no final de 2020, foram descobertas mais 2 espécies que vivem na rica biodiversidade da Amazônia. As 2 da família da Utricularia. Eu vou até pegar o meu celular para ler o nome dessas plantas para vocês, que é muito estranho. A ariramba e a jaramacaru. Mas segundo os cientistas, essas plantas já estão ameaçadas de extinção devido à ação das queimadas. Então vamos cuidar do nosso meio ambiente. Gostou do vídeo? Então se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho. Aqui no Flores de Terapia você sempre vai ter muitas curiosidades sobre plantas. Segue a gente também no Instagram, o link tá na descrição. Até o próximo vídeo, valeu!